Seja bem-vindo ao canal Picoloto. Irmãos, hoje eu irei falar de um assunto de suma importância que gera muitas discussões e dúvidas. Infelizmente, nós vivemos uma geração de crentes gananciosos, avarentos, presunçosos, egoístas, que pregam uma coisa e vivem outra. Na verdade, o Deus deles é o dinheiro. Quero ser breve nessa colocação de hoje aqui, ó. Todo o conteúdo que eu irei explanar estará embasado na palavra de Deus. Muitos crentes contestam ou tentam argumentar sem nenhum embasamento bíblico, principalmente a questão do dízimo. Nós sabemos que a salvação é pela graça, pela fé através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não vivemos sob a lei, e sim pela graça. Não vou me deter na antiga aliança, mas na nova aliança, no Novo Testamento, porque nós vivemos o Novo Testamento através da graça. Até a morte de Cristo, ele estava sob a lei. Nós não estamos sob a lei. Se nós estivéssemos sob a lei, caso contrário, haveria sacrifícios, holocaustos, teríamos que apedrejar os adúlteros, circuncidar os meninos e etc. Quero ser bem objetivo e claro. Começando ali no livro então de Mateus, no capítulo 23, do versículo 23. Jesus, quando fala ao dízimo da hortelã, do endro, do cominho, ele está sendo bem claro. Quando ele fala de hortelã, endro e cominho, ele está falando de alimento. Então, dízimo não é dinheiro. E nesse momento, Jesus estava sob a lei, por isso que ele está citando sobre o dízimo. Primeiro, Jesus era pobre. No capítulo 8, do versículo 20 de Mateus, o que está escrito aqui? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus não tinha nada, não tinha onde morar. No capítulo 10 de Mateus, os 12 e a sua missão. Jesus Cristo, nesse momento, ele mandou os 12 apóstolos a pregar o reino dos céus. Pregar o reino dos céus. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Jesus disse uma coisa muito importante aqui, ó. De graça recebestes, de graça dai. No mesmo capítulo, no versículo 10, do versículo 9 até o 11, o que ele disse? Ó? Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes, nem 2 túnicas, nem sandálias. Porque digno é o operário do seu alimento. Mesmo que haja outras versões de Bíblias dizendo digno é o obreiro do seu salário, tem muitos obreiros aqui que acabam interpretando mal essa passagem, achando aqui que esse salário, esse alimento, ele é dinheiro. Não é. Aqui Jesus está sendo bem claro. Então, que o salário aqui ele é alimento. Simplificando para nós entender, Jesus estava dizendo para eles o seguinte, ó, vocês são dignos de comer. Quem vos oferecer, aceitem. Porque naquela época, eles saíam para pregar, para anunciar o evangelho, a palavra de Deus, a salvação, a vida eterna, em algumas cidades, em alguns vilarejos. E ali eles eram hospedados, e ali eles davam alimento para eles. Este era o salário deles, pelo trabalho deles. Pois lá no versículo 11, ele diz, ó, seja digno de hospedai-vos. Então, alguém ia hospedar eles, hospedar os apóstolos. Jesus foi claro e foi categórico ali, ó. O que ele disse? Ó, vocês devem trabalhar sem receber nada em troca. Por quê? Porque ele disse, de graça recebestes, de graça dai. No Mateus capítulo 12, versículo 11,
Jesus, passando pelas searas, pois seus discípulos tinham fome. Passando pela seara, foram comer algumas espigas. Então, o que eu entendo nessa passagem aqui? Que eles não tinham o que comer, que eles passavam necessidade. Então, a maioria dos discípulos de Jesus, e outra coisa que me chama a atenção na Bíblia, é que a maioria dos discursos de Jesus Cristo era ao ar livre. Não havia templo naquela época para os gentios. Só tinha o templo que era dos judeus, mas para os gentios não. No capítulo 14 de Mateus, no versículo 13 em diante, ali fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Na verdade, se nós observarmos essa passagem bíblica, ali quando Jesus ele prega a palavra de Deus, foi um culto ali, onde que Jesus pregou a palavra, curou a todos, e uma coisa que chama a atenção, que ele não pediu nada em troca, não pediu dízimos, não pediu ofertas, pelo contrário, ele despediu a multidão, curada e farta, sem receber nada em troca. Será que nós daríamos para comparar esta geração de hoje com a de Jesus e seus discípulos e seus apóstolos? Será que os pregadores de hoje, pelo fato do que eles cobram, e Jesus, há muitas passagens hoje que nós acabamos verificando na palavra de Deus que, infelizmente, há muitos pregadores que parece que não gostam de citar certas passagens bíblicas, porque acredito eu que acabam mexendo na ferida deles, onde eles não querem. Então, outra coisa importante, será que comparação que nós podemos fazer hoje entre a igreja de Atos dos Apóstolos e a igreja de hoje? Ou será que a igreja de hoje não está muito distante da igreja de Atos dos Apóstolos? Marcos, capítulo 6 e versículo 8. Jesus chamou os 12 e disse-lhes que nada tomassem. Ele foi bem claro também aqui, nada tomassem para o caminho, nem alforge, nem pão, nem dinheiro. E no versículo 12, que pregassem ao povo que se arrependesse. Qual era o foco da pregação de Jesus? Qual era o foco da pregação dos apóstolos? Arrependimento, salvação, vida eterna. E hoje, o que se prega? Cura, libertação, prosperidade, riquezas. Nunca se esqueçam de uma coisa, que a maior arma dos falsos profetas nos últimos dias serão os sinais e maravilhas. Porque está escrito na palavra de Deus, Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, curamos. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vos não conheço. A Bíblia diz também que nós não devemos armazenar tesouros para esta terra. E o que as igrejas pregam hoje? Armazenais tesouros para esta terra. Ao contrário do que Jesus pregou. Mas as epístolas não há sequer uma passagem em que os discípulos eles peçam o dízimo. Se nós olharmos todo o Novo Testamento, não há uma passagem em que os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles pedem dízimo. A única coisa que eles pediam, em algumas situações, eram ofertas, e sem valores estipulados. Era segundo o que propôs o seu coração. Irmãos, há dezenas de citações na Bíblia que nós poderíamos ficar aqui horas falando, porém não é necessário. Só pelo fato do que eu já citei para vocês, já está sendo bem claro para o nosso entendimento. Aqui, pois não deixem de ler a Bíblia, leiam a Bíblia, pois a Bíblia, meus irmãos, ela revela para nós toda a verdade. Não deixem que esses falsos profetas vos enganem.
Em outros vídeos eu quero detalhar mais para vocês, quero relatar lá desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, até os dias de hoje. Tá bom? Que Deus vos abençoe. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrever. Obrigado.